E aí galera, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando como que eu gravei a música. Aí a cover do O Sol, do Victor Clay. Primeiramente, desculpem por tá fazendo essa filmagem da tela no meu computador, porque eu tentei instalar o programa aí que ele captura a tela, mas não deu certo, e aí eu desisti, e pra ser mais rápido pra mim, é melhor gravar assim. Aí qualquer dúvida que vocês tiverem, ou vocês queiram ter mais esclarecimentos também do como ficou o som final, vocês vejam o vídeo também. Mas enfim, aqui ó, essa primeira tela aqui é a tela do console da mesa digital. Eu vou aqui pro setup, eu mostrar. No setup, eu tô gravando em 44.1 kHz, que o meu computador daí funciona mais tranquilo pra rodar aí a gravação. Usando em 18x18, firmeza. Vale ressaltar também que é o seguinte, no meu programa de gravação eu consigo usar as duas taxas de clock ali, tanto 48 quanto 44 kHz. Mas para edição de vídeo no Premiere e alguns dispositivos meus, eu só consigo usar com 44.1. Mas para ouvir o som no Media Player ou em outro programa aí de reprodução no meu computador, sendo que eu estou usando aqui o Windows 7, eu tenho que colocar no 48 kHz. Então tem essa frescura aí que... Então eu já deixo 44 Hz. Aí quando eu vou ouvir o som aí em algum reprodutor aí, eu coloco em 48. Firmeza. Então eu tenho essa cena aqui inicial aqui, que eu tenho alguns microfones já conectados, né? Que é o 16 e o 15. Aí o 16 ele já tá com um condensador aqui conectado, e o 15 também, que é um outro condensador. E tem um auxiliar que tá ligado na minha pedaleira aqui. Aí tem que colocar no mudo aqui, senão ele fica com ruído jogando pro meus monitores. Eu tenho esse aqui, o FX1, que eu jogo o retorno do USB, tá? Então eu tenho tipo o áudio do que eu tô executando ali no computador, ele chega por esse retorno aqui. E eu tenho um main aqui principal para controlar todos os faders aqui. Então vou abrir a cena aqui ó, da bateria. Eu deixo tudo salvado aqui as cenas. Depois eu... Aí ó. Aqui tá as cenas. Então eu tenho 11 microfones. 11... É isso mesmo, 11 microfones. Primeiro caixa, o segundo esteira, terceiro bumbo, o quarto o tom 1. Aí o tom 2, pela distância do cabo, eu coloquei para uma entrada uma entrada à frente. Então eu coloquei aqui na entrada 13 o tom 2. O surdo na entrada 6. O condensador, o microfone... Um microfone condensador, mas que foi na condução. Coloquei na entrada 7. O chimbal também condensador eu coloquei na entrada 8. Aí dois overs. Aí dois overs também condensadores. E a sala, por último, aqui na entrada 11. E aqui ó, na configuração in out, aí eu coloquei tudo com pós fader. O que acontece? Eu regulei todas aqui as alturas aqui pra mim, que era que eu achava bom. Também acrescentei o ganho também. E aí quando eu ia gravar,
quando eu ia gravar, ele já vinha com a altura do sinal aqui que eu já coloquei. Quando eu habilitava lá no Sonar, né? Que é o programa que eu uso de gravação. De efeito, eu não usei nada aqui. Eu só configurei aí a entrada aí. E na hora que eu ia gravar, como que todos os instrumentos ele saía também no retorno, eu coloquei solo só apenas no retorno do USB. Eu solava só esse daqui. Então eu ouvia só o que estava vindo do computador. Não ouvia a bateria, pra não ficar saturando tanto no meu fone de ouvido. Beleza? Voltar aqui pra cena anterior aqui. Então aqui no Sonar aqui. Deu um pequeno problema aqui. Abrir aqui o arquivo lá do OSSOL. Eu já tenho muita coisa aqui, fica se repetindo. E é muita coisa que vai se repetindo, né? A gente vai tendo. Vai ficando, eu não vou apagando, né? Então. Beleza, já tenho aqui o arquivo aberto. Então, é o seguinte. Eu vou organizando, que o importante é ter organização aí na elaboração aqui da pós-gravação, né? Então, eu vou começar bem do começo mesmo, ó. O que eu faço aqui? Tenho um arquivo, que é esse que eu coloco um B, que ele é a base. É uma base que eu faço aí com a guitarra limpa mesmo, um violão, o que for. Normalmente guitarra limpa. No tempo, eu vou fazendo de partes em partes, ó, como ele está dividido aqui, ó. Fazendo de partes em partes para não perder o tempo, as passadas aqui e tal. E pensando também. Firmeza. Fiz esse primeiro aqui. Aí eu venho para a bateria. Aí eu vou gravar a bateria então. Salvei nessa pasta backup aqui também, ó. Criei uma pastinha aqui dentro do projeto. E aí tem a bateria aqui. Nessa parte da bateria aqui eu também coloquei um meia-lua, que ele tá... Eu gravei depois, né? E vocês podem analisar uma coisa, ó. As trilhas estão todas em azul aqui porque eu congelei o áudio. Então ele tinha um efeito que passava por aqui. Aí congelando o áudio ele salvou o áudio com o efeito processado. Aí eu desabilito aqui os efeitos para não ficar sobrecarregando a memória. E só regulo depois aqui no volume. Olha lá, como o áudio muda aqui. Então para todos da bateria, ó, eu joguei... então não, para falar a verdade eu vou explicar de um em um aqui, ó. Então a sala, eu tenho a sala aqui toda. A primeira coisa que eu fiz foi considerar um aqui. Normalmente eu considero o over do direito aqui como referência. Então eu vou acertando todos os áudios em linha, para ficar onde começa todos, para começarem todos iguais. Só que acaba passando pelo processamento, aqui no caso ele está com a mudança, porque foi passado pelo processamento. Ó, mas eu vou dar uma olhada aqui, ó.
É pra todos estarem começando juntos, ó. Então aqui, ó, tem um tá pra cima, outro tá pra baixo. Então, que provavelmente depois eu fiz a mudança de fase. Eu inverti a fase pra não ficar interferindo em um cancelar o outro. Tranquilo. Vou voltar aqui. Fiz esse todo alinhamento aqui, tirei as bordas. Aqui, ó, que tem vazios. Mesma coisa que todos aqui. Na sala, o que eu usei? Ó, usei esse slave digital aqui. Tem esse saturador aqui, ó, de sinal. Coloquei ele na frente aqui, saturei bem. Fiz uma ajustagem aqui com SSL. E depois fiz uma compressão, como vocês veem aí. Depois coloquei um Revival. Dá uma ressaltada aí nos agudos aí. Beleza. Depois eu coloquei um pouco desse daqui, ó, esse Abel Road Plates, que dá uma ambiência, tipo uma reverberizada aí. E depois eu passei pro CLA, que é o 2A. Isso aqui é da T-Rex. Esse da T-Rex eu acho melhor do que o da Waves. E coloquei como compressor também. Então tem duas compressões aí no meio. Aqui tanto no overhead direito quanto esquerdo, eu só coloquei um Virtual Mix Rack. Também, ó, fazendo mesma coisa quase da sala. Aí, ó, um saturador de começo, pá, um SSL, essa compressão aqui para dar uma ressaltada nas caixas e umas instaladas aí quando necessário. Firmeza. Nos over foi isso. E passar um pro lado direito quanto pro lado esquerdo. Aí o chimbal, eu cortei os graves, só deixei os agudos aí. Deixei em um estágio aqui, ó, ele tá em 538 Hz. Que eu já não comecei a ouvir muito, assim, parte... pra falar a verdade, o que eu fiz? Ó, vou mostrar aqui. Eu inverti. Eu fiz assim, ó, invertendo, fui puxando. Quando eu não ouvia mais o chimbal, eu parei, inverti aqui. Pronto. Limpei aqui a equalização, as partes que eu não precisava. E de fim um Virtual Mix também, de novo. Basicamente a mesma coisa, só que eu usei esse outro equalizador aqui, um britânico. Com uma certa taxa de saturação aqui na entrada. Um compressor de novo aqui. Um VCA compressor. E um Revival. Uma ressaltada nos agudos. Só isso. E eu coloquei pro lado um pouco. Condução. Joguei tudo pro lado esquerdo. Também mesmo esquema que eu fiz com o chimbal de equalização. Aqui foi em pouco menos 404 Hz. E um Virtual Mix também na mesma característica do chimbal. Porém, um trimmer para dar uma martelada, tipo quando eu bato na condução ele dá mais barulho, tipo uma coisa assim mais instalada. Esse trimmer aqui.
na condução que eu coloquei. Beleza, agora vamos pros tons aqui. Pros tons eu fui cortando, ó. Tirar aqui, ó. Eu cortei as partes onde só falava. Onde só ele falava aqui. E aí eu usei esse JJP Drums. Acho muito bom ele. Usei aqui numa categoria de tons. Aqui, daí eu dei uma regulada aqui que eu precisava. Depois o Virtual Mix de novo. Só que aí eu fiz diferente. Eu fiz coloquei um SSL de começo. Aí com essas configurações aí. Um Revival. Deu uma mexidinha aí. E um compressor de fim aí. Um VCA. Pro tom 2 fiz mesma coisa também. Fui cortando só onde falava. Um JJP onde necessário. E o Virtual Mix na mesma característica. Pro surdo também, mesma coisa que eu fiz. Mesma coisa. Pro bumbo. Pro bumbo já começou diferente já. Como nos outros, eu tava soltando direto. Ó, tava soltando direto a saída para um bus que eu criei chamado bateria. Tava soltando direto para esse bus bateria. Aqui já no bumbo, eu dupliquei a trilha do bumbo aqui. Eu já criei um bus chamado bumbo e fiz um send também bumbo com compressão aqui. Os dois, mesma coisa. Aí então esse primeiro aqui do bumbo, ó, o que eu coloquei aqui? Coloquei um gate da Fab Filter. Fiz uma regulagem aqui, ó. Eu puxei até onde não falava mais o mais baixo, as coisas mais baixas. Porém aí eu coloquei um kine, um joelho aqui, para ele falar um pouquinho mais. Aí o que estava mais baixo. E eu puxei o que vem aqui de baixo, né? O som de baixo. Porque aí eu tenho um pouco da ressonância também do bumbo. Uma pouca coisa. Então o bumbo fica... ele tem o barulho dele, né? Tu, tu, tu. Só que de fundo tem a caixa bem baixinho. Então quando eu corto aqui eu tiro o barulho que tá bem baixinho. Só que eu também corto algumas ressonâncias do bumbo, né? Então quando algumas ressonâncias que não... que já baixaram muito o volume. O dB aqui. Então eu puxo aqui um pouquinho só pra não faltar depois como som final. Beleza, tenho aqui. E depois eu usei um Virtual Mix também. Tem uma saturada aqui no som de entrada. Um equalizador britânico. Um VCA, um compressor aqui vermelhinho. Um Revival, ó, dando mais ênfase pros graves. E um trimmer, também para dar uma ressaltada em cada batida. E aí eu mandei por completo pro send aqui. Aí no outro aqui, ó, na duplicagem que eu fiz, eu mantive ainda o gate no mesmo esquema. De uma mudada nos padrões aqui do equalizador britânico. Eu não mudei muita coisa não. E eu mantive também aqui também o trimmer. Porém, a diferença foi com esse aqui, ó. Com outro SSL, só que é do T-Rex. Com esse SSL aqui eu dou uma ressaltada nos agudos. E tirei um pouco dos graves. Médio agudo aqui eu ressaltei.
Fiz uns cortes nos graves e de uma comprimida também. Mais uma comprimida. Vamos ver pro bumbo, pro buzz que eu criei do bumbo comprimido aqui, ó. Então ele aqui tá ligado. Eu usei um equalizador, olha, uma equalizada aqui. Tirei um pouco dos médios. Usei o Fab Filter. Médio aqui foi em 370. Aqui foi em 3250. E aqui 14 Hz com Q de 0.3. Aí depois eu usei essa distorção aqui. Eu usei do próprio Vulcano aqui, que ele tem uma opção aqui chamado Electricity. Só coloquei aí, só coloquei e não fiz nenhum ajuste. E esse compressor aqui de fim para dar uma porrada, dar uma chatada no áudio. Mas também de uma baixada aqui no volume para ficar, para ter um certo controle. Então, depois dessa compressão aqui, eu joguei para um outro bus chamado Bumbo. Tá aqui embaixo aqui, ó. Aí aqui eu só usei uma saturação aqui de fita. Tá fazendo até um barulho aqui chato até, que eu esqueci com o nível de ruído meio alto. Que ele tem uma opção aqui, mas deveria ser tudo desligado essa bosta aqui. Mas a saturação dele é boa. Porém, se você for ouvir lá na gravação, você vai analisar assim, observar um pouco de ruído. Aqui nos meus monitores, como tá meio alto, tá com certo ruído. Beleza, só coloquei essa saturação de fita aqui, já era no bumbo. Então, esses dois bumbos tá vindo pro bumbo aqui um principal, e a compressão que é o send também tá vindo para esse bumbo principal. E desse bumbo principal, ele tá indo para bateria. Aí depois aqui, ó, temos a esteira. Na esteira eu usei só dois aqui, ó, um Virtual Mix, um equalizador britânico aqui, de uma ressaltada. Tirei um pouco dos médios, um pouquinho a coisa dos agudos aqui e tal. Saltei mais uma parte do grave aqui, que é a principal da caixa. Só que é a esteira aqui, essa trilha aqui é da esteira. Uma comprimida aqui com o VCA. Deu um revival, aí meio que equilibrado. E um trimmer para dar aquela ressaltada em cada batida que eu dou na caixa. Mas ele também, dependendo daqui da compressão, ele vai dar uma ressaltada na vibração da esteira. Então tem que tomar meio cuidado aí com a compressão que dá aqui. Eu coloquei meio devagar aqui a compressão. O release, né, meio devagar, e o ataque também devagar aqui, como vocês observam. E coloquei na metade aqui o mix. Esse aí é um dos que eu fiz diferente. Então ele tá, metade do áudio tá passando normal e outra metade ele tá sendo, ele tá passando meio que por essa compressão. É uma ideia assim. E aí eu tenho essa compressão aqui para dar uma porrada um pouco, para realmente ressaltar a esteira, a vibração da esteira da caixa. Aí eu usei um padrão dele aqui mesmo, o Crush 1, já era, e mandei pro um Send, que é a caixa Eco, que eu nomeei aqui. A caixa mesmo, eu fiz
eu dupliquei aqui as trilhas. Então eu tenho uma trilha que eu dou mais ênfase no agudo e outra mais no grave. Essa aqui eu utilizei um SSL de começo. Não, minto, desculpa. Usei uma saturação aqui de início, um SSL, depois um equalizador britânico, o SSL dando ênfase aí nos agudos, mais ou menos. Aí eu ressaltei mais aí a principal dele aí, meio em quase 800 Hz. De novo, ressaltei os agudos no britânico. De mais uma levantada na principal dele, na frequência principal. Uma comprimida aí, 100%. Um revival, ressaltando mais aí os agudos, um pouco aí os graves. E um trimmer para dar um ênfase na batida. Então ele dá mais um estalo aí na caixa. E depois mais um SSL, dando uma comprimida também. Ó, fiz eu que deu uma ressaltada nos agudos. E é isso aí. Tirei um pouco dos graves em 120 Hz aqui. E isso aí. Agora a outra caixa, eu coloquei já um gate com o joelho aqui na ponta. Coloquei em 20 dB, mais ou menos 20.7. E coloquei um pouquinho da perninha aqui só. O ratio tá em 10 por 1 aqui. Aqui no Virtual Mix, já saturado de novo. O SSL considerei do mesmo esquema. Porém, o britânico, ó, tô dando mais uma ênfase na principal aqui. Mas ele ficando mais talado assim, mas com mais agudo. Que é o que eu gosto, a caixa com mais agudo. De uma comprimida aqui. Revival do mesmo esquema e um trimmer. Aí, o send, como que eu fiz aqui? Eu mandei pra caixa eco. Que é para dar um pouco de ambiência aí na caixa aí. Ó, coloquei já de início esse compressor aqui, ó, com o padrão que ele já vem aqui com o Aggressive, para dar uma estalada a mais. Essa estalada é ecoar. Ecoar coisa aqui que eu gosto pra caramba, o Able Road Plates. Também eu favoreci aí o agudo dele. Fiz um corte nos graves. Dumper não gosto de usar muito não, que é o atraso. Também não coloquei driver, nem considerei como analógico. E é isso aí. Também o pré-delay também não coloquei. Só dar um reverbzinho mesmo. E aí tem a caixa aqui. Não. A caixa já joguei direto pra bateria. Então a caixa aqui ele também tá vindo. Eu joguei também pra bateria. Então eu controlo. Eu não controlo separado não. E aí eu coloquei meia lua aqui junto também, que eu gravei depois. Esse meia lua aqui foi mais simplesinho. Só de uma ajustagem aqui, ó. Eu entrei com um saturador, um SSL, simplesinho.
aqui, dando uma leve ressaltada nos agudos. Tirei aqui os graves em 600 Hz. Dei uma comprimida aqui, ó, com ratio de 20, meio forte aí, para dar meio que uma porradinha cada vez que eu batia no meia lua. Depois um ozônio aqui para ele dar uma ambiência aqui, ó, com o Dynamics aqui, ó. Aí eu fiz uma comprimida aqui nas bandas. Aqui então o grave eu dei uma comprimida aqui diferenciada. Aqui também meio que quase você não é muito assim que você nota muita diferença na música. Tá, eu fiz uns ajustes aqui e o image aqui eu coloquei para dar uma ambiência de estéreo. Aí também fiz uma regulagem aqui, ó. Tirei menos 17,7 essa banda aqui e aumentei esse fim aqui, ó, 13,9. E joguei pro tudo. É um buzz que eu criei aqui antes do master. E aí o tudo tá todos os instrumentos. E depois a voz entra já no master aqui. Beleza, tem aqui o tudo então. Da bateria passou, já foi já. Aí eu então venho para as cordas aqui. A base eu gravei 2 vezes diferente a base. Então tem um momento aqui, ó. Se você ouvir se você for ouvir pelo fone de ouvido, um lado você vai observar que é diferente do outro. Eu gravei 2 vezes diferente, ó. Coloquei um lado L e outro lado R. Aí deu uma ambientização um pouco diferente aí toda a música. Gravei ela inteira, ó, 2 vezes. Gravei ela inteira. 1 e 2. Aí tem esse track 10 aqui que eu não nomeei. Que eu não lembro o que é. Vamos dar uma ouvida aqui. É a guitarra com uma distorção que eu coloquei aqui, ó. Então vamos ouvir de novo, ó. É, as guitarras com efeito, ó. Coloquei um. Depois entra a distorção. Beleza. Então aqui é só a guitarra para dar uns detalhezinhos. Depois entra com a distorção. Acho que eu fiz uma outra coisa aqui também. Dá uma olhada aqui. É, então eu misturei, ó. Ele tem um efeito, parece que sintetizador, ó, junto com a guitarra de distorção.
Aí eu fiz a misturagem aqui, ó. Esse T5 e o T6, eles estão na mesma trilha. Aqui, ó. Aí beleza. Também eu só fiz o ajuste, fui regulando do jeito que eu queria na minha pedaleira. Eu coloquei na entrada auxiliar da minha mesa, que ela ela é aqui, ó, é considerado como uma entrada só que ela é estéreo. Elas são duas entradas RCA ali. Só que aqui no software da mesa ele considera como uma entrada só. Então eu conectei na minha entrada de fone da minha pedaleira, a GT100. Fui regulando pela minha pedaleira mesmo o som que eu queria. E gravei aqui, pá. Sem muita firula, perdendo tempo também. Aí no solo, ó, o que eu fiz aqui, ó. Também só esse pedacinho aqui e ele é duplicado. Então eu gravei duas vezes esse mesmo solo aqui, ó. Ó, perceba como a onda, ó, ela não é igual. O sol vem aquece a minha. Então, aqui eu dupliquei o solo da guitarra. É o único momento que tem, ó, que acontece essa trilha aqui. E o baixo de uma mexidinha nele aqui, ó. Mas na verdade eu só conectei o baixo na minha mesa e usei o som do baixo mesmo, né? Eu só ajustei com o Virtual Mix aqui, ó. Coloquei um equalizador britânico ali, dando uma pequena aumentei um pouquinho ali o agudo em perto de 3,2 kHz e ali mais ou menos 90 Hz e de uma aumentada, depois de uma comprimida com esse FG aí, compressor aí. Eu esqueci o nome do compressor que ele simula. Esqueci o nome do compressor que ele simula aí. Mas enfim, eu coloquei um ratio baixo aí de 4. Também em 100%. E aqui 30, em 34, 30 dB. E output 12, menos 12. Beleza, só coloquei isso. Aí eu sempre coloco esse noise reduce aqui que eu odeio o ruído. Porém, eu esqueci de tirar nas minhas passagens de fita aqui, as distorções de fita. Aí ele ficou com um chiado chato de fim. Mas enfim, passou cordas aqui. Então eu tenho a voz minha aqui. A minha voz foi o que deu mais trabalho, porque o que eu faço, ó. Eu tenho um backup aqui, ó. Esse V1. Nesse V1, ó, eu gravo várias vezes, ó, na mesma trilha. Aí eu vou passando, voltando, vendo quais que foram as vezes que eu gravei que ficou melhor.
Aí eu vou cortando aqui as partes, deixando um áudio só. Tipo, aqui tem 3 áudios. Então eu vejo qual desses 3 a parte que eu vi aqui tá melhor. Deixo só uma delas aqui e vou fazendo assim até o fim da música. Só que tipo, se alguém for fazer esse método aqui, eu aconselho deixar uma trilha sempre de backup. Duplicar a trilha. Porque aí, você pode descer aí o fogo aí, cortando, apagando, tudo que você quiser. Aí, porém, se acaso você se arrepender e quiser voltar, você tem o backup. Então sempre deixa aqui já de prontidão uma outra aqui que uma outra trilha aí, trilha de voz que eu gravei, que não foi muito bom não, mas deixei aqui também, vai que eu precisasse usar depois. Nunca se sabe, né? Então, beleza, tenho aqui o backup, né? Eu criei uma pasta aqui, backup, e eu muto todas aqui. Então eu fiz aí para a voz principal, fui selecionando as partes aqui que eu gostava, tal. De uma pequena leve ajuste assim, no Melodime. Eu não uso no automático não. Eu passo por ele todo. Às vezes eu percebo que minha deficiência é na sustentação da nota no fim das frases. Então é a única para a única coisa que eu uso, mas raramente, é muito pouco. É só por cargo de consciência, né? Não tem jeito. Aí depois eu uso um Fab Filter. Eu uso da seguinte maneira. Eu venho puxando aqui, ó, com o High Cut até onde eu não ouço mais a minha voz. E depois eu inverto aqui, só para limpar os excedentes aqui do grave. Depois eu venho com o Deesser. Eu vou eu vou fuçando aqui dentre os padrões que ele tem já de fábrica. Vejo o que mais me agrada e aplico. Pra falar a verdade, o Deesser eu não sei usar direito. Então eu vou fuçando e até onde eu acho que tá bom. O que eu percebi assim que mais me agrada aí esse do Fab Filter. Mas é por questão que eu não sei, que é de gosto mesmo. Eu usei aí, me foi útil. Os padrões dele já é claro e enfim, né, me serviu aí, consegui tirar uns excessos aí que eu sentia aí que me atrapalhava. Firmeza. Aí eu usei um Nectar aqui, o Ozone Nectar. Coloquei uma compressão aqui, ó. Eu usei o que esse um padrão que ele tem aqui, Airspace, só que eu dou sempre uma mexida, né? Então, coloquei aqui uma compressão já de começo, de menos 18.4, um ratio de 6,4 por 1, ataque rápido, um release de 58 milissegundos. Aí o equalizador ficou mais ou menos assim, ressaltando aqui, ó, sempre o certo era ressaltar mais aqui por 12 kHz, né? Mas me agradou essa faixa aqui de 5 kHz, porque em 12 você tem mais presença da voz. Aqui 12, 10. Só que aí você tem mais S's na voz. E tirei um pouco dos graves aqui. Então tô tentando dar uma maior ambiência à minha voz. E usei um Deesser de novo, só que aqui foi o padrão dele já. Eu deixei como que ele veio aqui, pronto. Depois um Virtual Mix para tentar dar uma mais presença ainda. Então, coloquei um britânico aqui já. Pra falar a verdade, eu tirei o do britânico, eu tirei aqui em 3,2 mais ou menos kHz. Tirei pouquinha coisa. Aí ó, quase 2 dB. Só que em médio e grave eu já aumentei aqui, ó, em quase 2 dB também.
5,6 kHz e outra aqui 140 Hz. Porém no SSL eu puxei o grave e o... Não, desculpa. No SSL eu puxei o agudo e o médio. Médio grave. E aí no Revival também puxei no agudo aqui. Pouquinha coisa no grave. Depois o último aqui, ó. Um compressor. Esse compressor aqui é foda da T-Rex. É muito bom. Ele dá uma equilibrada bem nos picos. Então eu usei aqui, ó. Usei 41 de ganho e 32 de Peak Reduction. E é isso aí. Aí eu coloquei um 100 de voz eco. A voz eco que eu usei aqui, ó. Um Isotope Nectar de novo. Tá? Aí, ó. Coloquei uma saturação. Mais uns grave. Equalizador aqui, ó. Dando uma ressaltada aí nos agudos mesmo. Dá pra puxar mais presença pra... Isso que eu... Minha intenção. Comprimi, não comprimi muito não. Eu coloquei com o ratio de 2,5 por 1. De ester de novo para tirar aqui o que ficou indesejado da saturação. Aí um delay meio puxado, ó, 16,2 milissegundos, 30% de feedback. Aí tem outros padrões aí. Espero que vocês consigam ver também. O reverb 44,3 milissegundos por 1,4 segundos de decay. O wet 42% e o dry em 100% no reverb. Então, por isso eu não fiz nenhum corte aqui neles, aqui, ó, no gráfico, né, no gráfico da equalização. Foi isso, e passando de novo agora pro CLA2A aqui, o da Waves, porque o meu computador tava dando conta com o da T-Rex, porque de tanto plugin aí, quando você joga os plugins pro bus, você não consegue congelar pra depois ativar o plugin, então isso que fica meio ruim. Mas ó, já deu uma puxada aqui de novo aqui, ó, comprimi, a compressão aqui foi pesada. O ganho foi 60, depois eu puxei aqui em 82 Speak Reduction. E aqui eu joguei pra voz toda, ó. Voz toda é o mesmo que eu tô jogando aqui, ó. A minha voz principal. Aí eu fiz voltar de novo aqui, ó. Daí a voz toda. Tenho de novo um 2A aqui, ó. Só que aqui mais... na média ali, ó. 31 de ganho por 55 de reduction. Firmeza. Peguei aqui e sem... E ó, aqui eu não... Onde que eu coloquei aqui? Beleza, é os back, eu coloquei um back só de vocal. Então, o back eu coloquei do mesmo esquema. No mesmo esquema da voz. Eu coloquei o back vocal aqui também. Só que eu reduzi no volume. E do back vocal aqui, ó, tenho dois. Eu tenho um centralizado, um pra esquerda e outro pra direita. E porém eu fiz mesmo procedimento para todos de ajuste. E aí, ó, tem algumas partes aqui, ó, que eu coloquei, que eu fiz uma automatização. No caso aqui, ó, a automatização foi de volume do back, ó,
para equilibrar, pra fazer um equilíbrio e também um dinamismo. Tá, o back e o pé. O pé não mexi, não. Tem que ver nos outros aqui qual que. Aí, beleza. Aí então então esse aqui ó, ele tá indo pro master. Então do voz todo ele vem pro master aqui. Porém aqui ó, de todos os instrumentos juntos, vem pro master também. Tem a bateria, ó, os instrumentos da bateria eu tô passando por um saturador de fita também. E o volume de ruído dele tava alto aqui também. Outras que eu esqueci de tirar. E depois passando por um 2A aqui, ó. Coloquei em... Ó, aqui tá em 38. Ganho. Redução tá em 43. Quase 44. Então tá vindo pro todo. Aí do todo tá vindo aqui pro master. Aí no master aqui, que é o final, coloquei esse mix down aqui, o clear view, que é o padrão dele aqui que tem. Fiz alguns pequenos ajustes aqui, ó. Como é essa luzinha aqui, ó, tem que ficar amarela para ele tá funcionando, para tá sendo atuado, né, aqui os efeitos. E depois passei pela fita. Também com o noise level alto aqui, que eu esqueci de tirar. Então é isso. Aí, esse aqui foi o processo de mixagem meu. Tentei fazer meio rápido aí pra facilitar também, até pra quem vai assistir. Porque normalmente o pessoal não... Eu particularmente não tenho paciência de ver vídeo muito longo, né? Então... Beleza, mixei tudo aqui, exportei um Wave em 32 bits. Eu já faço toda a mixagem aqui, ó, em 44.1 kHz em 32 bits. Exportei. Depois que eu exporto, eu trago aqui de novo pro Sonar. Aí tem um arquivo aqui de master que eu jogo todos os meus covers. E vou fazendo uma comparação um com o outro aí, com as músicas também de artistas. Então tem aqui ó o arquivo de master. Que eu uso pra todos. Eu tenho vários covers aqui que eu fiz. Aí que eu uso o mesmo padrão aí pra todos. No sol, ó, eu coloquei de fim esse gate aqui, ó, cortando os ruídos que tinha quando tava em silêncio. Eu usei o Oxford aqui. Esse Oxford ele é mais simplesinho e é o que eu mais gosto de usar. Então o que eu começo aqui, ó, tem o Ozone. O Ozone eu uso aqui, ó, para dar uma ampliada no estéreo. É um padrão aqui que eu já fiz aqui mais ou menos. 11.4, 17.7, 12.7, 17.7. E aqui é 20 milissegundos a imagem de estéreo que eu coloquei aqui. Então são os quatro bandas aqui, ó. Que é 1, 2, 3, 4. Então tá em 140, 2K, 10K. Fiz a imagem aqui primeiro, depois veio pro compressor aqui da T-Rex. Aí esse compressor também eu que dei uma mexida também em algum preset já pronto aqui. Coloquei no threshold
em 11,5 dB. O Makeup 2 dB. Um High Pass aqui, ó, coloquei em Time Off. Release em 0,6 e o ataque em 0,3 milissegundos e o ratio em 4. Deu uma ressaltada aí, suave no, tipo, na instalada principalmente das caixas. Depois eu uso um Sharps. Esse daqui não tem jeito, esse daqui eu tenho que fazer um por um. Então é 1, 2, 3, 4. Cada um aqui eu vou mexendo, ele mexe junto, né? Então esse lado mexe com esse. Se tiver licado, né? Então, para cada som eu mexo aqui. Então tem o preamp. Eu uso de 50 a 30 normalmente. O high eu sempre uso quase meio que igual, que é, coloco em, deixa eu ver aqui, ó, tá em 6,2 mais em 12 kHz aqui, 6,2 e 12 kHz. Aí tem o MIDI aqui. O MIDI eu uso em 2.1 em 2.1 em 1.6 kHz. O MIDI aqui. O low eu uso 1,5 em 220 Hz. Aqui é o dB, né? Então o dB que eu falei. Aqui eu deixo em 50 mesmo no corte dos graves. E aqui às vezes eu dou uma alterada, pouquinha coisa, outras vezes não. Dependendo do que for, eu ligo, desabilito aqui, ó, onde ele vai dar ajustagem. Então, isso aí. Depois desse aqui, ó, do Sharp 73 estéreo, eu veio pelo partículas paralelas do Sharps também. Aí vem por aqui pelo... Esse aqui é um que eu já... Um padrão aqui. Peguei um padrão chamado Kick, que eu gostei. Aí eu coloquei o Sub em 19.4. Tick em 3.8. O Air em 14,6. E um Byte em 21.9. Daí o Input eu coloquei aqui em menos 9,3. E aí automaticamente, como está linkado, ele já foi para 9,3 aqui também. Aí eu passo pro J37. Aqui eu tirei o ruído. Tá? Aqui eu não sei dizer muito bem, é um padrão aqui que eu vi aqui dele, que ó, Factory Default, que eu achei bom. Às vezes nesse aqui, ó, eu puxo um pouco o delay aqui, ó. Aí normalmente eu deixo assim mesmo, que já puxei já na mixagem já. Aí eu venho pela regulagem dos LUFs. Eu uso em, eu acho que é menos 7. Acho que é menos 7 LUF. Deixa eu dar uma ouvida aqui. É, menos 7 LUF. Eu considero aqui. De 7 a 6 mais ou menos. De 7 a 6 que eu considero mais ou menos. Então o bom desse daqui, ó, do WLM, que eu puxo o ganho aqui dele. Pra ele subir até o LUF que eu desejo. Aqui o 7 ou 6. No meu caso eu sempre deixo na média de 7 aqui. E agora só como eu puxei um pouquinho, então ele ficou aqui alterado. Porém, ele dá uma saturação aqui no pico aqui da trilha, né, do áudio aqui. Aí eu venho com esse limiter, coloco um pouquinho a coisa, ó, menos 1 dB, o ataque mais rápido, o release em 10 milissegundos, também meio rápido também.
Só pra cortar, pra ele não saturar aqui. Depois eu vim com o Oxford aqui limpando os ruídos aqui que eu tava em silêncio. Então, aí eu dou uma comparada aí com algum outro áudio aí que eu queira tá tirando como exemplo. Tipo, eu pego aí uma música que nem o do Coldplay aí, que for, ou Metallica, que tem um som que eu busco, faço uma comparação aí do áudio e jogo aí, pá. Isso aí, daí eu vou tirando como comparação. É isso aí, galera. Espero que vocês tenha servido aí de bom proveito pra vocês. Comeu longo o vídeo aí, peço desculpas aí pra vocês. Mas não tem jeito não, é muita coisa aqui que eu tinha feito que é pra falar mesmo, levaria tempo. É isso aí, forte abraço, se inscreva e curta o canal aí. Valeu!